Olá, olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gutiele e se você ainda não é inscrito ou ainda não deixou aquele joinha, por favor, nos dê esse apoio, nos dê aquele fortalecimento para que a gente possa continuar desenvolvendo o conteúdo para o canal, tá certo? Então, bora pro vídeo. Gente, no vídeo passado nós conversamos daqui de modo introdutório, um pouco de maneira até breve, sobre a realidade que nós vivenciamos no Brasil de uma grande irregularidade imobiliária, as consequências disso, né? A ausência, né, de benefícios, ou melhor, os benefícios que essas pessoas que vivem nesse regime de irregularidade deixam de ter, e quais os possíveis caminhos, né? Aplicando aí uma medida mais genérica, uma visão mais genérica, quais os caminhos que geralmente nós utilizamos para promover esse tipo de regularização, permitindo que essas pessoas tenham acesso a esses benefícios, certo? E dentro de tudo isso que nós tratamos, nós chegamos a falar também sobre a possibilidade dessa regularização pela uso capião e o que é preciso, né, para dar o primeiro passo nesse sentido. E aí exemplificamos que geralmente, né, em regra, o que você necessita é identificar em qual imóvel se situa o seu imóvel, né? Ou melhor, onde se insere a posse que você tem em mãos, ou até mesmo um registro em alguns casos, para que você possa, com base nisso, aí sim dar a sequência ao pedido de regularização. E não apenas identificando. Existe aí uma lista de documentos, existem vários documentos que você tem que providenciar para que você possa ter aí a possibilidade de fazer esse pedido, seja em via extrajudicial ou em via judicial, alcançando aí, se Deus quiser, a regularidade do seu imóvel e todos os benefícios que vêm junto disso, tá certo? Então, dentre esse rol de possíveis documentos para que você possa aí tentar, né, objetivar a regularidade do seu imóvel, o primeiro deles é justamente relacionado ao exemplo dado. Se você identificou onde se insere o seu imóvel, você vai localizar o registro originário, a matrícula mãe, vai solicitar uma certidão desse registro. Com base nesse documento, você vai ter todas as informações, ou melhor, a maior parte delas, relacionadas ao proprietário, que você obrigatoriamente vai ter que chamar a participar nesse procedimento para que você possa, então, alcançar essa regularidade. E não apenas esse documento, vários outros documentos. Você vai ter que comprovar a origem dessa posse que está em seu poder, né? Toda a cadeia de donos que existiu, e isso você vai fazer por meio dos contratos de compra e venda que foram feitos, escrituras de posse, de cessão de direitos, quaisquer documentos que liguem você ao imóvel e que possam demonstrar, desde a origem até o momento atual, como se desdobrou, como se empreendeu essa posse nesse imóvel em específico, certo? E dentro disso você vai ter vários outros elementos de modo a complementar e a justificar isso. E dentre eles a gente pode citar aqui, por exemplo, o eventual IPTU que você possa ter desse imóvel, ou o ITR se for um imóvel rural. Dentre disso nós podemos citar ainda contas de água, contas de energia, tudo que possa te vincular àquele imóvel direta ou indiretamente, provando ali o desenvolvimento dos cuidados em relação a esse imóvel por um certo período de tempo, até que você possa finalmente aí alcançar o direito a uma eventual uso capião e, portanto, proceder com essa regularização, ok? Um outro documento muito importante que na grande maioria dos casos vai ser solicitado é justamente uma planta desse imóvel. O que seria isso? É uma medição, um trabalho feito aí por um agrimensor que vai delimitar com exatidão aonde começa e onde termina esse imóvel
E com base nisso, você trabalhando em cima dessa delimitação, definir quem são os confrontantes, né, quem são as pessoas que estão ao entorno desse imóvel, para que essas pessoas possam também, mediante uma ciência prévia, eventualmente prestar ali o seu aval para que você possa fazer essa regularização. Então tudo depende de um trabalho em sequência, de você obter esses documentos, de você ter essa planta, de você chamar essas pessoas a participarem desse procedimento de regularização e à medida que elas aceitarem ou não, isso vai determinar aí se você poderá fazer o procedimento em via extrajudicial ou em via judicial. Aqui cabendo destacar a diferença entre as duas. A via extrajudicial e a via judicial têm aí diferenças muito significativas. A primeira e mais clara delas é relacionada ao tempo. Um processo judicial de uso capião, que é feito quando você não tem um consenso ou quando há um litígio relacionado a essa área, ele demora anos. Depende de toda uma burocracia de você apresentar a petição ao juiz, o juiz acatar essa petição, comunicar a todos os interessados, esperar os prazos legais, etc, etc, etc. Isso demora aí, em regra, alguns anos. Então, não é o caminho mais produtivo, não é o caminho mais rápido. Só que em alguns casos é o único caminho. Então, quando você está diante desse cenário, é fazer a limonada com os limões que se tem. Essa é a verdade. Em via paralela, existe a possibilidade de você fazer a regularização, enquadrados os requisitos, é claro, tendo a documentação, na via extrajudicial, que é geralmente o mecanismo aí mais rápido, mais célere, mais eficiente, que te dá aí uma solução que o custo-benefício, e principalmente no quesito tempo, acaba sendo melhor. Só que para isso você precisa de alguns requisitos e o primordial de todos eles é de fato a consensualidade, que seria você ter aí a concordância de todas as pessoas que serão envolvidas nesse procedimento. Que aí você vai ter confrontantes, você vai ter o proprietário dessa área de origem ao qual foi desmembrado ou na qual se encontra inserida a sua área de posse. Então todas essas pessoas terão que prestar o seu aval, concordando, reconhecendo que de fato você tem ali essa delimitação, essa propriedade, né, que você faz jus a ela. E portanto, mediante isso você consegue, tendo os documentos, instrumentar esse pedido diretamente em um cartório, por meio de um procedimento que já é regulamentado aí em larga escala desde 2016, mas que acaba sendo pouco utilizado, justamente porque a maioria das pessoas não conhecem, ou não tem uma informação precisa, ou acabam encontrando dificuldades de poder operacionalizar isso na prática. Então, o que nós vemos geralmente é que a falta de informação, a falta de conhecimento das pessoas relacionadas ao assunto acaba aí limitando significativamente o acesso a esse direito, que é justamente uma ferramenta que foi criada no intuito, né, ou seguindo a onda de desburocratização que vem sendo implementada no Brasil aí já há alguns anos, né? E isso aí tendo como exemplo várias outras situações, por exemplo, a do divórcio extrajudicial, que pode ser feito em cartório, o inventário e as retificações de área, enfim, vários outros procedimentos que em um momento anterior só poderiam ser feitos mediante aval do judiciário e que agora podem ser feitos de maneira simplificada diretamente pelo interessado, sem depender de ter que passar por todo aquele mecanismo entroncado e muitas vezes demorado, que é o nosso judiciário. Certo, gente? Então, entendido o primeiro passo e verificados aí os requisitos, né, ou melhor, os documentos que são geralmente necessários para que você possa dar andamento, instrumentalizar esse tipo de pedido, aí sim
é que nós iremos tratar, que nós iremos verificar, com base nesses documentos, com base nesse primeiro passo, quem são essas pessoas, se há o requisito da consensualidade, havendo o consenso, né, não havendo nenhum litígio que possa aí obrigar que o judiciário tenha que se imiscuir nessa questão, aí sim nós podemos pensar na possibilidade de fazer, de promover esse pedido de regularização perante a via extrajudicial, justamente dada aí a sua eficácia, a sua rapidez e até mesmo o seu menor custo, certo? É uma ferramenta que é interessante que vocês passem a conhecer um pouco melhor. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para que a gente não possa se alongar muito aqui, tá certo? Então, se você está gostando desse conteúdo, se você está tendo dúvidas, por favor, me dá o seu feedback, né? Eu gostaria de poder estar tendo esse retorno justamente para poder saber como passar isso da melhor forma possível, para saber quais dúvidas estão ficando aí mais aparentes, né? E a gente poder melhorar a forma de transmitir isso para vocês e clarear isso aí com o maior critério possível, justamente para que você possa aí ter o benefício, alcançar o objetivo que você tanto procura ao assistir esse tipo de conteúdo.